Certo, gente, vamos agora ver o porquê deste nome modos normais, que é o título deste tópico do curso. Bom, a gente tem que começar entendendo o procedimento que a gente vem adotando até aqui, né, que era sempre, né, reescrever o problema de equações diferenciais em forma matricial, e a gente teria que resolver o problema de autovalores e autovetores de uma matriz M, né? Autovalores A, autovetores A, autovalores ômega. Mas será que existe algum significado físico, né, nesses valores, autovalores e autovetores? A resposta é sim. Sim, existe. É, Antes de ver qual é o significado físico e, portanto, o nome da aula, modos normais, a gente tem que ver o que significa diagonalizar um problema, tá? E a importância de fazer isso e a vantagem de diagonalizar um problema. Daí sim a gente vai entender o que são os modos normais, por que eles são chamados de modos normais e a interpretação física deles, tá? Então vamos lá, começando com o problema de diagonalização de matrizes, tá? Então a gente tem aqui um problema, né, de autovalores e autovetores. Vamos supor que já está resolvido. Eu já encontrei os autovetores A, os autovalores ômega. Sempre é possível, tá? Se você encontrou um conjunto completo de autovetores, escrever a matriz M como um produto de três matrizes, tá? Essa matriz central aqui, D, é uma matriz diagonal, ou seja, uma matriz com os elementos fora da diagonal principal, todos zero. E neste caso, os elementos da diagonal principal são os autovalores de M, em qualquer ordem, tá bom? Já V é uma matriz cujas colunas são os autovetores correspondentes aos autovalores que você colocou em D na mesma ordem, certo? E por fim, aqui você multiplica pela inversa de V. Então sempre é possível fazer isso desde que a matriz M seja diagonalizável, né? E quando isso acontece? Quando o número de autovetores linearmente independentes é igual à ordem da matriz, ou seja, né, o número de linhas ou de colunas que essa matriz tem. Vamos ver aqui um exemplo. Esta matriz é diagonalizável, tá? Ela tem dois autovalores aqui, menos 2 e 1. Aqui estão os autovetores, tá? Eu recomendo vocês, como exercício, encontrarem estes autovalores e autovetores para treinar, né? C1 e C2 aqui são constantes. Bom, aqui está a matriz D, tá? D eu coloquei nesta ordem aqui, menos 2, 1. Eu poderia colocar 1 e menos 2 aqui, é a minha escolha. E aí coloco quaisquer autovetores, na matriz V. Então eu posso escolher aqui C1 igual a 1, C2 igual a 1, por exemplo, né? Escrever aqui 1 menos 1 na primeira coluna de V, 5 menos 2 na segunda coluna, né? Porque eu coloquei os autovalores aqui em D nesta ordem, né? Portanto, eu respeito esta ordem ao montar a matriz V, certo? Trocar a posição dos autovalores em D não muda nada, desde que você troque as colunas em V também. E quaisquer valores não nulos de C1 e C2 são aceitáveis, tá? Então você poderia, por exemplo, normalizar os autovetores, se você quisesse, ou escolher aqui C1 igual a 2, C2 igual a 5. Tanto faz, tá? Desde que você saiba o que está fazendo, né? Na mesma ordem dos autovalores. Vamos fazer o teste então, né? Ó, aqui está a minha matriz V, a inversa de V está aqui. Eu já mostrei para vocês uma maneira rápida de achar a inversa de matrizes 2 por 2. Facinho a gente encontra. Faz o produto aqui, ó, V, D, V menos 1, né? Então aqui a gente tem o V menos 1, perdão, a gente tem aqui o V, na verdade não é isso aí tudo, né? Este daqui é o V, aqui D, e o restante, né, esse 1/3 desta matriz aqui é o V menos 1. Vamos fazer a multiplicação então. A gente tem três matrizes, pode começar multiplicando por onde você quiser, né? Esta com esta ou esta por esta. Vamos começar pelas duas últimas aqui, multiplicando D por V menos D por esta matriz aqui, né? Deixa 1/3 ali, né? Para fazer a conta depois. Multiplica D, esta matriz aqui, por esta matriz, você vai obter isto daqui. E aí eu estou repetindo a matriz V aqui. Agora faça o produto desta com esta, você vai obter esta daqui, né? E aí você vai multiplicar por 1/3, obtém esta matriz, que é exatamente a matriz original M, que está aqui. Tá bom? Então, isso não é uma demonstração, né? É só um exemplo do fato de que qualquer matriz diagonalizável pode ser escrita neste formato aqui. Tá bom, gente?
Bom, agora vamos ver mais uma coisa sobre diagonalização e a importância da diagonalização, né? Então eu já sei que eu posso escrever qualquer matriz diagonalizável neste formato. D e V tem aquelas características que eu já disse. Sei quais são os autovalores e quais são os autovetores da matriz M, né? Então eles estão amarrados por esta equação aqui, que nos dá os autovalores e autovetores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o M que aparece ali, né, aqui, ó, por tudo isso aqui, VD, V-1. Então VD, V-1, A igual a ômega A. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esta equação de ambos os lados por V-1. Colocar um V-1 aqui, um V-1 aqui do outro lado também. Reparem que eu estou multiplicando pela esquerda, né? Você tem que manter a ordem, porque multiplicação não é uma propriedade associativa de matrizes, né? Então, ó, para que fazer isso? Porque V a menos 1 vezes V é igual a identidade, matriz identidade. Multiplicar pela matriz identidade não altera nenhum produto matricial, portanto eu posso simplesmente agora, né, ignorar isso daqui. Eu fico com, né, isso aqui eu estou fazendo aqui, né, ó, V-1V, isso aqui é igual a identidade, posso ignorar, então este lado daqui passa a ser de V-1A, simplesmente. Deste outro lado eu tenho, né, V-1 ômega A, mas ômega é um número apenas, né, uma constante, né, é um dos autovalores, que é um número, então eu posso reescrever isso colocando ômega na frente, que é simplesmente um número, A, que é o que eu fiz aqui, né, nesta passagem aqui. Então eu tenho esta equação de V-1A igual a ômega V-1A. Agora eu vou definir V-1 multiplicado pelo autovetor A como um A', um outro vetor, né? A' igual a V-1A vai ser um outro vetor, um vetor A'. E aí eu posso reescrever isso daqui, né, esta equação, como D, isso aqui, ó, D' igual a ômega A'. Esta é a forma diagonalizada do problema. Vamos ver o caso do exemplo que eu fiz agora há pouco, né? V-1 está aqui, o A1 eu escolho como este, escolho o A2 como este daqui. Vamos ver qual é o A1'. A1' é o V-1A1 que está aqui, fazendo a conta você descobre que ele é um zero. O A1' é o vetor mais simples que tem aí, né, com um zero. E o A2', a mesma coisa, fazendo com o A2 dá 0, 1. Tá? E não é difícil de ver, de mostrar isso, não é uma demonstração, mas não é difícil de demonstrar que sempre os autovetores nesse formato, a linha aqui, diagonalizados, né, formam a base canônica do espaço vetorial aqui, né, 1, 0, 0, 1. Se você tivesse mais dimensões, seria parecido. Eles seriam no mínimo proporcionais a estes vetores, dependendo das escolhas de autovetores que você faz, tá? Repare também que M e D têm os mesmos autovalores ômega, né? Aqui, ó, aqui está a matriz M, né? MA igual a ômega A. Ômega são os autovalores de M. Desta equação aqui, ó, eu tenho uma matriz D, autovetor A', autovalor ômega A'. Então, elas têm os mesmos autovalores. Então, diagonalizar o problema mantém os autovalores ali. Os autovetores mudam, né? Eles mudam para este formato aqui. Se eu sei quais são os autovetores da matriz A, basta multiplicar por esta matriz V a menos 1, né? Inversa de V, que você tem os autovetores da matriz D, que é a matriz diagonalizada. Mas os autovalores continuam ali os mesmos, tá? É uma propriedade importante da diagonalização. Bom, gente, acho que para este vídeo tá ok. Agora, na sequência, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como aplicar isso ao problema dos osciladores harmônicos acoplados. Então, até daqui a pouco. Valeu!